É, muitos já escreveram aqui que no futuro as mulheres diriam que o feminismo nunca existiu. Eu nunca acreditei nessa afirmação. Elas não vão negar que o feminismo nunca existiu. O que elas vão fazer é o que elas estão já fazendo agora. Agora que a nossa narrativa começou a ganhar mídia, poder, o que elas estão fazendo com o apoio, né, o apoio institucional, o apoio de da mídia, dos governos, em tudo que elas estão infiltradas. O que elas estão fazendo é o seguinte: elas estão dizendo que o que está colapsando os relacionamentos e, e casamentos e namoros, encontros casuais, etc, etc, é culpa dos homens. Elas vão dizer aqui que, e a mídia vai replicar que elas fizeram certo, que o feminismo fez o certo. O feminismo libertou as mulheres, o feminismo valorizou as mulheres. E se as coisas não deram certo, é porque os homens não colaboraram. É isso que vai acontecer, que já está acontecendo, na verdade. Eu já trouxe aqui vários vídeos confirmando isso. Tem até aquele vídeo ridículo daquela pesquisadora americana que disse que o problema da taxa de natalidade no mundo era um problema dos homens. Então é isso que elas vão fazer. Elas não vão renegar o feminismo. Elas vão dizer que o feminismo foi bom. Mas os homens não colaboraram. Lógico, depois que nós começamos a reagir. Se os homens estivessem quietinhos, elas iam deixar tudo em banho-maria. Não iam falar nada. Mas como a coisa começou da zebra, aí elas começaram a reclamar. Eu tenho um artigo aqui, mas eu quero dizer para vocês que algumas coisas podem soar repetidas para vocês. Porque é sobre o relatório lá do Reino Unido, Estado dos Homens no Reino Unido. E esse relatório, ele gerou vários artigos e várias reportagens. Então, pode coincidir que o que foi dito numa reportagem que eu li aqui em outro vídeo, pode ser que esteja aqui nesse artigo que eu vou ler agora. Mas não importa, né? Só reforça as nossas verdades. 1 em cada 4 homens acredita que ninguém jamais se apaixonará por eles. Eu acho baixo. Isso eu comentei em outro vídeo. Eu acho que deve ser 2, no mínimo 2 para mais de homens, 2,5, 2,7 de homens que acreditam que ninguém jamais se apaixonará por eles. E é verdade. As mulheres atuais, elas não têm nenhum nível de apego. Apaixonamento, de repente, no começo, acontece. Mas logo vai esfriar. E aí elas não têm apego emocional. O homem tem, elas não têm.
Uma nova pesquisa publicada hoje revela que a maioria dos homens no Reino Unido acredita que as mulheres esperam demais dos homens em relacionamentos. Certíssimo, certíssimo. Hipergamia. Enquanto mais de um terço dos jovens se consideram incapazes de serem amados e podem acreditar que não vão ser mesmos. Um novo estudo destacou de forma contundente o grau de desencanto que os homens britânicos sentem com o cenário atual dos encontros amorosos. Olha só os britânicos surpreendendo, hein? Eu achava que 90% dos britânicos estavam domados. Parece que não, né? Parece que na Europa os domados estão na parte continental. Porque essas notícias quase sempre saem do Reino Unido, hein? Não sei se vocês notaram. Alguma que outra que sai ali de Portugal, da Espanha, da França. Maioria do Reino Unido. Pode ser que o Reino Unido vá se tornar um apartheid total lá. O relatório O Estado dos Homens no Reino Unido, produzido pelas organizações de defesa da igualdade Equimundo e Beyond Equality, entrevistou de forma independente mais de 2.100 homens e mulheres do Reino Unido com idades entre 18 e 45 anos para fornecer uma visão baseada em dados sobre o estado da masculinidade no Reino Unido. É engraçado que eles se preocupam só com a masculinidade. Se preocupam, não. Na verdade, eles estão preocupados com a mudança de visão dos homens. Então, eles dizem que estão preocupados com a masculinidade. E engraçado que com as mulheres está tudo bem. O feminismo não deteriorou a cabeça das mulheres. Elas não estão bebendo mais. Elas não estão usando mais drogas. Elas não estão usando mais remédio tarja preta. Elas não estão tirando mais atestado médico. Elas não estão entrando mais em surtos psicóticos e problemas de depressão, ansiedade, síndrome de Burnout. Parece que as mulheres está uma maravilha. A pesquisa abordou uma ampla gama de questões interligadas da política, à saúde mental masculina e à paternidade. E também revelou muito sobre as atitudes dos homens em relação a encontros e relacionamentos. O sentimento antifeminista está em alta. Ah, que notícia boa isso aqui. Nossa, isso aqui é maravilhoso. O estudo revelou altos níveis de sentimento antifeminista entre os homens no Reino Unido, com 50% deles endossando a retórica da pílula vermelha, sustentada por uma ideologia misógina. Ah, nós somos misóginos. O feminismo não é misândrico, né? 67% dos homens concordaram que a mídia tende a retratar os homens de forma negativa. Certo? Enquanto 59% concordaram que o feminismo favorece as mulheres em detrimento dos homens. Mas isso aqui é óbvio. O feminismo, ele não avança favorecendo somente as mulheres. Ele avança prejudicando os homens. Vocês entenderam? Vocês tinham percebido isso? O feminismo, ele não consegue avançar por si próprio. As mulheres estão avançando
mas não estão prejudicando os homens. Não. Conforme o feminismo avança, os homens são prejudicados. Então, a ideologia feminista ela só prospera quando os homens são rebaixados. Por isso que nós nos encaminhamos para o fim dos relacionamentos e o caos da sociedade. Porque não pode um grupo subir e o outro descer. Isso coincide com outra pesquisa que sugere que homens e mulheres estão cada vez mais divididos em questões políticas, com os homens geralmente se tornando mais à direita e as mulheres mais progressistas. Isso aí já foi relatado aqui, né? As mulheres estão progressistas assim no máximo. E aí o que resulta? Os políticos percebem isso. E aí meta lei feminista. E não só os políticos progressistas, os conservadores 2.0 também percebem isso. E aí contribuem para privilégios femininos. É só lembrar aí quem é que está na frente para terminar a alienação parental. Vocês sabem, né? Uma mulher e um homem que se dizem de direita e religiosos. E aí? Os influenciadores da manosfera estão envenenando as mentes dos homens. Não, nós não estamos envenenando. Nós estamos despertando a mente dos homens. Claro que tem os teimosos, né? Tem uns bois de canga, né? Mas fazer o quê, né? Não dá para salvar todo mundo. Dados do Reino Unido, da organização beneficente Movember, voltada para homens, mostram que homens que consomem regularmente conteúdo de influenciadores sobre masculinidade são mais propensos a relatar frustração com relacionamentos amorosos. Mas isso aqui é lógico, cambada de jumentos. Mas se os homens não têm outro espaço para relatar as suas queixas, igual as mulheres possuem, eles têm que vir aqui nos canais masculinistas. Aqui eles vão encontrar a voz. Nós somos a voz deles. Então é lógico que aqui eles vão relatar frustração com casamento, com namoro, com divórcio, com guarda de filhos, com perda de bens, com pensão alimentícia, com Lei Maria da Penha. Que mais? Tem mais coisa aí. Então, é óbvio que eles vão aqui buscar a nós. Quantos homens já escreveram aqui no canal e disseram que eu digo coisas que eles gostariam de dizer, mas eles não podem dizer porque estão numa situação de emprego ou num ambiente pessoal que eles não podem tocar nesse assunto. E eles ficam felizes por eu dar essa voz para eles. Entre outros homens, 63% acreditam que as mulheres devem cumprir os papéis tradicionais de esposas e mães, em comparação com 37% entre aqueles que não acompanham esse tipo de conteúdo. Isso aqui não é verdade. Isso aqui eles pegaram alguns homens de canais que vêm com aquela história de que ainda acreditam em relacionamentos.
E aí eles dizem que as mulheres deveriam tomar tal e tal atitude. Alguns canais conservadores, metidos a conservadores religiosos, também falam isso. Olha, as mulheres deveriam optar por isso, isso e isso, se elas querem um relacionamento mais saudável. Então eles pegam esses homens aí que têm essa visão ainda de relacionamento, que tentam passar dicas para as mulheres melhorarem. Eles acreditam que as mulheres vão melhorar. O Breno lá, o Breno dá dicas para as mulheres melhorarem. E chamam ele de... E ainda as mulheres criticam ele. Como se aquilo que ele dissesse as mulheres fossem fazer conta. Na verdade, só aumenta a hipergamia das mulheres. Então, isso aqui é bobagem. Cumprir papéis tradicionais aqui, o homem que abandonou o jogo não quer mais saber de papel tradicional. Eu analiso a questão. Mas analisar é uma coisa. Querer algo de antigamente é outra. Eu não sou idiota de achar que as coisas vão voltar a ser como antigamente. Enquanto muitos outros sentem que homens de alto valor têm uma vantagem significativa no mercado de encontros. Isso aqui é óbvio também. As mulheres só querem os homens destacados. Então, homens de alto valor vão ter mais sucesso no mercado de encontros. Isso aqui não é novidade nenhuma. Os homens acreditam que as expectativas das mulheres são muito altas. Certíssimo. Nas últimas décadas, cada vez mais mulheres têm ingressado no mercado de trabalho. Como resultado, a sociedade está decaindo. Como resultado, um número crescente de mulheres heterossexuais não precisa mais depender de um parceiro masculino para seu sustento financeiro, o que lhes permite ser mais seletivas na hora de namorar. Aqui acontece o seguinte: mulheres que ganham bem, elas dificilmente vão entrar em relacionamentos sérios. A não ser que encontrem um homem que ganhe mais do que elas. Mas aí já fica mais difícil, né? Uma mulher que ganha 30 mil, ela vai ter que ser muito atrativa, vai ter que ter muitos atributos para arrumar um homem que ganhe mais do que ela. Então, geralmente, essas mulheres, elas não casam, ou se tentarem casar, o relacionamento não vai durar muito. E aí a outra parte das mulheres que vão ficar aí em empreguinhos michurucas, em subempregos, elas vão ganhar o seu dinheirinho, mas esse dinheiro não chega para o sustento. Aí elas vão arrumar um homem e elas vão jogar a culpa, jogar a responsabilidade do sustento do lar nas costas dos homens. O dinheiro que eu ganho é meu. O dinheiro que você ganha é da família, é da casa. Então acontece isso. A maioria das mulheres não ganha tão bem. E quando arrumam um homem, jogam a culpa toda no homem. E, devido à intoxicação cada vez mais deletéria do feminismo, até mesmo
coisa que eu já falei aqui, até mesmo mulheres que não ganham muito bem, como elas querem que o homem assuma as responsabilidades do lar, elas vão preferir ficar sozinhas. Porque se é para arrumar um homem que ganha 1.500 a mais do que elas, 2.000, elas vão preferir ficar sozinhas. Já falei isso aqui para vocês. Consequentemente, muitos homens sentem-se incapazes de corresponder às crescentes expectativas das mulheres. Nunca vão corresponder às expectativas das mulheres. Elas são incontentáveis. É impossível. 48% dos homens concordam com a afirmação: eu teria que mudar muito em mim mesmo, como meus valores ou comportamentos, para que um relacionamento sério funcionasse a longo prazo. Pura bobagem. O homem que pensa assim está fadado a viver uma vida inteira buscando contentar mulheres e ter uma vida inteira de frustrações. Porque ele vai querer mudar, vai mudar seus valores, vai mudar sua abordagem, comportamentos e não vai adiantar nada. Porque ele não tem a fachada que elas querem e não tem o dinheiro que elas querem. Então não adianta fazer malabarismo. O Joãozinho dos Anzóis não adianta mudar o seu comportamento. Mas não vai conseguir. Valeria mudar alguma coisa se o cara já tem um atrativo, né? Já é um cara destacado, mas daí para ele já fica mais fácil a coisa. Então esqueça isso aqui, ó. Homem mediano, esqueça querer mudar para conquistar mulheres. Enquanto 65% acreditam que as mulheres têm expectativas demais sobre como os homens devem se comportar em relacionamentos atualmente. As mulheres estão tóxicas. É Chernobyl. Você tem que... É a mesma coisa que você ir lá em Chernobyl. Você tem que colocar aquela roupa lá, anti-radiação. As mulheres, as expectativas delas são irrealistas. O que elas esperam dos homens é irreal, é inalcançável. É só vocês assistirem os vídeos delas aí. Não estou falando à toa aqui, e nem o artigo está falando. Assistam os vídeos aí que vocês veem. O que elas estão falando? Muitos homens ainda se sentem pressionados a assumir um papel tradicionalmente masculino em relacionamentos heterossexuais. Muitos acreditam que as mulheres ainda esperam que eles sejam os provedores. Mas as mulheres ainda esperam que os homens sejam os provedores. Sim. Também tem vídeos aí para confirmar. As mulheres dizendo claramente: os homens têm que pagar a conta. Isso é obrigação dos homens, não é obrigação de nós mulheres. Tá aí, tem vídeos aos milhares. Então, o dinheiro delas é para elas. A obrigação tradicional do sustento da casa é do homem. Elas admitem isso aqui. E o papel tradicional heterossexual só vale para o homem. As mulheres abandonaram o seu papel tradicional. Então, o homem tem que ser provedor, mas as mulheres não são mais donas do lar.
São espertinhas, né? Não, você continua com o fardo de homem. Eu vou levar uma vida de modernete. E tem homem que aceita. Muitos acreditam que as mulheres ainda. Tá, aqui eu já li. 57% dos homens concordaram que as mulheres só procuram homens que tenham muito dinheiro ou um emprego muito bom. Lógico. Enquanto 44% dos homens entre 18 e 34 anos acreditam que um relacionamento sério é um compromisso financeiro muito grande. É uma sarjeta. É uma ruína. Um compromisso sério hoje em dia para um homem, dependendo da ocasião, do tempo, é uma ruína financeira para um homem. Quanto mais rápido o homem se separar, menos ruína. Quanto mais tempo ele ficar no casamento e mais investir, mais ruína. Se não tiver filhos, menos ruína. Se tiver filhos, mais ruína. De qualquer maneira, é um custo elevadíssimo. Homens jovens se sentem particularmente desesperançosos e têm que continuar desesperançosos. Porque é melhor você ser um cara desiludido, ser um cara que conhece a verdade, por mais dolorida que seja, do que você ser um cara que vive no auto-engano. Então você tem que tirar da tua mente essa esperança, esse apego. Tire. É pesado? É. Mas vocês saem da ilusão. Sem dúvida, a descoberta mais preocupante do relatório foi o fato de que muitos jovens estão se sentindo desanimados em relação a relacionamentos amorosos. É o que eu disse. Não se deve criar expectativas com relacionamentos amorosos, porque isso pressupõe relacionamentos sérios. Abandonem isso, para não sofrerem um baque depois. De acordo com a pesquisa, 36% dos homens de 18 e 24 anos concordaram com a afirmação: não acho que alguém possa se apaixonar por mim. Da mesma forma, 33% dos homens de 18 e 24 anos concordaram com a afirmação: nunca encontrarei alguém com quem compartilhar a vida. É verdade. Continue com esse pensamento que é a realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Embora sentimentos semelhantes tenham sido relatados por mulheres, a concentração entre os homens mais jovens é impressionante, diz o relatório. Esses números podem refletir em parte as incertezas do início da vida adulta, mas também pode sinalizar uma erosão mais ampla da esperança e do sentimento de pertencimento. Mas como que não vai erodir a esperança com um ambiente feminista, em uma sociedade feminista? Como é que o homem não vai ter a esperança erodida? Não, esses artigos aqui, eles são piadistas, eles são brincantes. Muitos jovens estão internalizando a ideia de que a conexão está fora de alcance para sempre. É verdade, assim, ó, não digo todos, mas a maioria dos jovens podem já absorver a ideia de que relacionamentos não vão acontecer para o resto da vida. O texto prossegue. Em meio a esses dados, um tema se destaca. Os homens não estão rejeitando os relacionamentos,
mas muitos estão se afastando deles ou perdendo a esperança de que sejam possíveis. Sim, mas isso aí é rejeitar os relacionamentos. Quer dizer, aliás, os homens, eles podem não rejeitar os relacionamentos. As mulheres rejeitam os relacionamentos. Então, os homens estão se afastando e perdendo a esperança de que o relacionamento seja possível. Porque as mulheres cortam qualquer tipo de esperança dos homens, jovens e nem tão jovens. Então, é fato que estão perdendo a esperança. Não que eles não. Muitos homens ainda querem relacionamentos. Está errado. Ainda querem relacionamentos. Mas eles serão rechaçados pelas mulheres. Pressões financeiras, expectativas sociais, desconexão online e a influência de subculturas digitais de gênero estão se combinando para produzir um cenário onde a intimidade parece arriscada, confusa e muitas vezes inatingível. Acabou. É isso mesmo. Cada vez mais os relacionamentos decaem, as relações são arriscadas, confusas e inatingíveis. Então, a finaleira aqui do artigo foi certeira. Então, meus caros, é isso aí. Vamos reforçando para que vocês não esqueçam. Rumo ao precipício. E a tentativa das mulheres de colocar a culpa em nós. Não caiam nessa. Elas são as culpadas. Elas começaram isso com seus apoiadores manginas, feministas, barbudinhos do YouTube, pit poodles, carolas, bois domados, bois de canga, com o apoio de todos esses caras aí. Então, era isso aí, pessoal. Mais uma análise longa. Não tem jeito, né? Até mais.